Oi, meus amores. Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuação ao nosso assunto, as grandes navegações, tá? Então, lembrando que a gente já estudou uma parte das grandes navegações, eu já estudei com você ali na sala de aula e também online, tá? Então, só para começar aqui. A gente já falou sobre as expansões marítimas, né? Esse processo que vai gerar essas grandes navegações, né? Que são as expansões marítimas, a saída desses países, né? Como Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, né? Se lançando ao mar. A gente falou também sobre a questão de enfrentar os perigos, né? Os perigos que esses europeus tinham muito medo, não sabiam como é que era fora, via mar, a situação. A gente falou também que Portugal ela se torna pioneira, né? Das grandes navegações, é a primeira a sair via mar e procurar rotas marítimas que chegassem às Índias, tá? A gente falou também da navegação dos portugueses. E hoje a gente vai falar, a gente já falou, né, anteriormente, que existia uma disputa muito grande entre os espanhóis e os portugueses, né? E hoje a gente vai enfatizar, a gente já conversou, aliás, em relação aos portugueses. Hoje a gente vai enfatizar o concorrente dele, né? O grande concorrente que são os espanhóis, né? Concorrência espanhola. Bom, no momento que tem que falar em relação a isso. Os reis espanhóis Fernando e Isabel, né, que eram casados, também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Por quê? Porque assim, como eu falei para vocês, os portugueses já tinham saído via mar, né? Já tinham conquistado algumas terras, tinham conquistado muitas especiarias, já tinham também tido contato comercial, né, com a Índia. Então, assim, chegou a vez justamente dos espanhóis fazerem esse processo, tá? Então, os espanhóis também vão sair via mar, né, em busca, né, de rotas que levassem eles ao Oriente, à Ásia, à África, digamos assim, e a Índia, né? Justamente por quê? Porque, assim, nas grandes navegações tem que ficar específico algumas coisas. É a questão da busca por terras, a busca por metais preciosos, ouro, prata, cobre, tá? E a busca de especiarias, né? Que era o que realmente eles precisavam, ou seja, especiaria. Eu falei para você, a gente já estudou sobre isso, né? Que eram produtos, né? Para culinária, para vestimenta, como tinta, né? Com produtos, principalmente produtos da natureza, que eram muito usados pelos europeus, eram muito vendidos e comercializados na Europa, tá? Bom, em 1492, esses reis aprovaram o audacioso plano do genovês Cristóvão Colombo. Então, o que eles fizeram, né? Mandaram Cristóvão Colombo, financiaram, né, uma expedição para Cristóvão Colombo sair em busca, né, de terras, né, de metais preciosos e de especiarias, tá? Um ponto específico de Cristóvão Colombo é porque ele acreditava que a Terra era redonda, tá? E que só que assim, ele acreditava que a Terra era redonda e que ela era menor, porque ele não contava com outro continente, né? América, porque até então, né, os europeus nunca tinham chegado ao continente americano. O continente americano é desconhecido para eles, tá? Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, né? Então ele vai sair com uma grande quantidade de caravelas, né? Nessas caravelas não vem só simplesmente ele, vem soldados, vem padres, né? Vem escrivãos, vem poetas, justamente porque eles estão saindo para em busca de terras, metais preciosos e tudo mais, mas também para conhecer o povo, né? Para ter contato com os outros povos, tá? E aí é nesse momento que ele encontra um novo continente, né? Esse continente que é o continente americano, né? Que hoje é o continente americano, que hoje é o Brasil, a Bolívia, né? O Paraguai, o Uruguai, entre outros países, né? A Venezuela, entre outros países. Pensando em ter chegado às Índias, chamou quem vivia nas terras de índios. Então, o primeiro contato que ele vai ter é o quê? Com os índios, ele vai ter um contato com o índio. Ele pensou que ele tinha chegado às Índias, mas na realidade não, ele tinha chegado na América. Então, o primeiro contato com ele foi com o indígena, já que, né, então, pensando em estar chegando às Índias, então ele deu nome para as pessoas que moravam naquelas terras, né, de índios. E daí vem a história de índios, né?
A notícia da terra americanas quase causou uma guerra entre Portugal e Espanha. Então, imaginem só, que ele vai abrir esse contato, né? Ele vai ter o contato com essas terras. Inclusive, Cristóvão Colombo, quando ele sai, ele vai em busca das terras, ele quer chegar na África, né? Só que, só que aí ele vai se inclinar, né, para uma outra área, que já vai ficar longe da África e vai acabar chegando no continente americano, né? Bom, quando Cristóvão Colombo volta com a história dizendo que tinha achado novas terras americanas, vai haver um conflito. Por que vai haver um conflito? Porque assim, é natural que Portugal e Espanha, que eram os grandes potências, eram os mais ricos, né? E principalmente na questão da comercialização, entrassem em conflito. Por quê? Porque eles queriam essas terras para eles, né? Por quê? Eles imaginavam que nessas terras deveria ter metais preciosos, né? Produtos que seriam matérias-primas, né? Produtos da natureza, como digamos o pau-brasil, entre outros produtos, né? E também domínio, né? Conseguiriam colocar colônia, conseguindo manter uma colônia, conseguiriam impostos e tudo mais. Então, esse seria o lugar ideal para eles. E aí que eles vão acabar, né? Entrando em conflito os dois para fazer a divisão dessa terra. E aí, até que eles chegam ao ponto de fazer um acordo, o acordo chamado Tratado de Tordesilhas, né? Eles vão dividir a América, né, em duas partes. Uma parte vai ficar para os portugueses e uma parte vai ficar para os espanhóis, né? E aí vão fazer essa linha imaginária, vão colocar um limite, né, uma linha imaginária que dividia a quantidade de terra para cada um. Vamos ver aqui a seguir. Bom, olha aqui, ó, como vocês podem ver aqui. Como vocês podem ver aqui, né? Então, aqui é o continente americano todinho. Então, vai ser feita essa divisão. Para vocês entenderem que os espanhóis, eles ficam com uma parte, né? Onde hoje é o Brasil. E aí eles ficam a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Uruguai, Chile, Argentina, né? Bolívia. Então, eles vão ficar com vários hoje que são possíveis países, né? Vão ficar sob domínio espanhóis e também alguns estados que hoje, né, são os estados do Brasil, tá? E aí vocês podem imaginar aqui que os portugueses ficaram o quê? Com uma área do Brasil, né? Essa área que exerceu domínios. Então, imaginem só que quando houve essa divisão, ocorreu o quê? Um conflito. Por quê? Porque, assim, os outros países não achavam justo ser feita a divisão só para os dois, né? Como os franceses, holandeses e a Inglaterra não aceitaram bem esse tratado, porque queriam também dividir, queriam as terras, queriam todos os produtos que essas terras tinham, certo? E aí vai ocorrer também, né, que esses países vão fazer o que? Expedições, né, para a América, né? Vão fazer expedições aqui para a América, né? No termo de pirataria, ou seja, de invadir, tirar o que queriam, né? Escondido e levar para fazer sua comercialização. Eles também fizeram expedições para a África, para a Ásia, justamente para ter produtos para comercializar e para venderem, né, lá na Europa. Ou seja, para terem um contato maior. Só que tem que entender que a primeira saída para o mar é dos portugueses e dos espanhóis, de fato. Tá? Portugal e Espanha avançaram na construção de um império marítimo. Então, como eu falei para vocês, tanto Portugal quanto a Espanha vão manter, né, fazer essa construção desse império marítimo, ou seja, um império muito grande, um império bem extenso, e organizando para que houvesse essa questão dessa construção desse império para fazer essa comercialização, né, da Europa, né, com a América, né, comercialização de produtos, tirando produtos da América e levando para a Europa para ser vendidos. Bom, Cabral toma posse das terras brasileiras. Tá. Animado com o lucro das viagens de Vasco da Gama, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outras expedições às Índias e o comércio. Tá? Então, imaginei só que a gente entende que o primeiro contato, né, que ele vai fazer, Vasco da Gama vai fazer, é com a comercialização com a Índia. Ele vai chegar à Índia, como a gente já estudou anteriormente, vai chegar à Índia, vai pegar produtos da Índia, né? Vai levar para a Europa e vai ser um sucesso, porque eles vão vender muitos produtos. Então, animado com isso, Dom Manuel ele vai, né, investir para que haja uma nova expedição,
justamente para que haja um contato, né, diplomático, de comercialização entre a Índia e Portugal. Mas é possível entender que esse contato ele não é bem aceito pela Índia. Os indianos não aceitavam muito bem, né, esse acordo diplomático. Só que assim, os portugueses tinham domínio da arma de fogo, domínio que os indianos não tinham. E aí ocorreu que a Índia teve contato, né, comercial com Portugal, justamente porque os portugueses falaram que se eles não comercializassem com eles, eles iam invadir as cidades da Índia. Então, acabou que houve realmente esse contato, dessa comercialização entre esses dois. Tá? A esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral partiu em 1500. Então, depois, né, vai sair também a esquadra, né, uma expedição também, né, por Pedro Álvares Cabral, em 1500, que também iria justamente para as Índias, tá? E o que Dom Manuel fala? Ele diz que a partir do momento que eles saíssem, eles encontrassem terras, eram para ele tomar posse dessas terras. Tudo que eles encontrassem era para ele tomar posse, tá? Por quê? Porque também a ideia de encontrar terras, né, para se fixar, para ter colônia, para montar colônia e ter, né, que gerar mais impostos e gerar muito mais dinheiro para a coroa portuguesa, tá? E aí, o que acontece? Quando o Pedro Álvares Cabral sai, ele já sabe que já, né, há essa questão, esse rumor da questão da América. Então, ele vai, em vez dele, ele saiu com o intuito de ir para as Índias, só que ele vai acabar se afastando, né, também do litoral africano. Não vai querer ir para a África, justamente no caminho que ele está indo para a África, ele acaba chegando aqui. E aí, 43 dias viajando, até que no decorrer do tempo, eles começaram a ver que havia pássaros por perto. Então, se tinha pássaros, existe a terra, né? E foi que eles foram acabando chegando. Então, eles acabam chegando, né, onde é a Bahia, em 22 de abril de 1500, tá? E aí eles estão chegando aqui em abril. E abril, vocês sabem, né, que é o mês da Páscoa. Então, assim, os portugueses, eles são extremamente católicos. E por conta disso, é natural que eles relacionem tudo que eles façam em relação àquele período. E aí eles vão dar, onde eles encostam, né, para ter contato com aquelas terras, eles vão chamar, de longe eles vão ver um monte verde, né? E aí eles vão chamar esse monte de Monte Pascoal, tá? No qual eles vão, né, agora iniciar um contato, tá? Conta dos portugueses, né? Os portugueses vão ter o contato, principalmente, né, no litoral, com os indígenas Tupiniquim, tá? E assim, o que é importante falar desse contato? Esse contato não é um contato muito fácil. Por quê? Porque assim, são pessoas diferentes com características diferentes, né? Primeiro, a vestimenta do indígena, né? Uma vestimenta muito mais leve. A vestimenta do português, uma vestimenta muito pomposa, né? A questão da fala, que é totalmente diferente, são línguas diferentes. A questão da alimentação é muito interessante quando a gente fala desse contato, por quê? Porque assim, 43 dias, né? Esses portugueses entram numa embarcação e aí comendo aquela mesma comida e aí tomando aquela mesma água, porque não tinham contato, né, com a água, não sabia o que tipo de água, se era água salgada ou doce. Então, acabavam tomando a água deles mesmo, vestindo trago de Portugal. E aí, o que é interessante é que quando esses portugueses chegam para ter contato com o indígena, eles têm o contato dizendo para o indígena, olha, prova aqui da minha água, prova aqui do meu vinho. E o engraçado é que o indígena vai provar e vai cuspir a água. Por quê? Porque é uma água velha. O indígena, ele é acostumado a tomar aquela água nova, né? Tomar banho e tudo. Então, a gente tem essa modificação, esse primeiro contato, né? Que não vai ser um primeiro contato muito aceitável. Por quê? Quando o indígena vê pessoas diferentes chegando às suas terras, eles vão atacar, né? Como muitas figuras a gente tem por aí. Muitas imagens que a gente tem dessa relação, né? O indígena, ele atacando, ele dando flechada neles. Por quê? O invasor, tá?
E aí, o que eles vão fazer, esses portugueses? Eles vão chegar, e aonde eles chegarem, eles vão afincar uma bandeira para demarcar suas terras, né? Por quê? Porque o Pedro Álvares Cabral, né? Ele foi dada a missão de que aonde eles chegassem, ele acabassem, né? Marcando o lugar, né? Como posse deles. E aí eles também vão rezar a primeira missa, né? O primeiro ato católico nessas terras portuguesas aqui, que são da América, né? E aí ele vai fincar uma cruz lá para que houvesse uma missa, né? Em agradecimento, tal, por ter chegado e tudo mais. E aí o que é muito importante que nessas embarcações não só são simples embarcações, como eu falei para vocês. As embarcações vêm padres, né? Vêm escritores, vêm poetas, vêm escrivão, né? Então vêm pessoas para relatar. E uma dessas pessoas Pedro Vaz de Caminhas, que vai relatar, ele vai fazer um relato sobre o que ele viu aqui nessas terras, tá? E o quanto é diferente, né? Bom, tá aqui a foto que eu trouxe para vocês para mostrar essa relação dessa foto, né? Então, o que a gente pode ver em relação a essa foto? A gente pode ver vários indígenas, né? Normal, no seu habitat natural, tudo. E aí, ao redor da cruz, né? A gente tem um padre. E ao redor também a gente tem esses portugueses, né? Que, ou seja, eles estão aí numa questão de amigavelmente com os indígenas, tá? E aqui a gente tem um relato um dos trechos sobre a carta de Pedro Vaz de Caminha, tá? Olha, de ponta a ponta é tudo praia, muito chá e muita formosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, porém a terra em si é de muito bom ares, assim frio e temperado. Águas são muito infinitas e tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar-se a nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser o principal semente que Vossa Alteza com ela deve alcançar. Então, assim, ele vai fazer uma relação de que as pessoas que moravam aqui deveriam ser salvas. A questão do catecismo, ou seja, de tentar anexar essas pessoas que moravam aqui à questão do cristianismo de fato, né? Os dogmas e o seguimento do cristianismo. Bom, os ingleses, franceses e holandeses. Então, como eu falei para vocês, eles são pessoas que não, que estão fora, né, desse Tratado de Tordesilhas. Então, é natural que eles não se sintam tão bem em relação a isso. Acabam entrando muitas vezes em conflitos com Portugal e a Espanha. Ingleses, franceses e holandeses também cobiçavam as especiarias orientais. Então, os ingleses, franceses e holandeses, eles, tardicamente, eles vão se lançar ao mar, né? Quando os portugueses e espanhóis já se lançaram ao mar. Então, é muito natural que eles também cobicem essas especiarias orientais, né? Porque também querem contato comercial, também querem comercializar esses produtos nas suas terras, né? No caso, na Europa. E aí, para chegar nessas terras, eles vão fazer várias rotas, né? Várias rotas marítimas para chegar nessas terras no Oriente. Em 1497, o navegador genovês Giovanni Caboto, navegando a serviço da Inglaterra, acabou chegando no norte, tá? No norte da América. E aí, nesse norte da América, ele vai acabar, né? Tendo contato com a área lá e tentando tirar alguns produtos lá. Esse contato que está tendo é tipo um contato de pirataria, porque ele vai lá, ele sabe que aquelas terras são terras espanholas, que ele não pode entrar lá, mas mesmo assim ele está entrando e tirando alguns produtos de lá. Em 1537 foi a vez do navegador francês Jacques Cartier buscar rotas, né? E também ele vai ter um contato com uma área, né, da América do Norte, né? Que são as terras atualmente do Canadá e Estados Unidos, né? E lá ele vai tentar tirar vários produtos, vai tentar se fixar nessas terras, só que vai acabar sendo expulso, né? Pelos espanhóis que eram de fato os donos da terra, né? Que eram de fato as pessoas que tinham, né? Estavam colonizando lá.
Francês e inglês, e aí os franceses e ingleses, eles eram super piratas, né? Eles sempre faziam a questão da pirataria. Tentaram, tanto os franceses quanto os ingleses tentaram várias vezes invadir, né? Os holandeses também tentaram várias vezes invadir algumas terras aqui, algumas áreas daqui da América, né? Que onde era parte da coroa portuguesa. E aí, às vezes, eles conseguiam entrar em algumas localidades, tirar alguns produtos, carregar e levar para vender, tá? Os franceses tentaram invadir o Brasil várias vezes também, né? Então, em algumas localidades acabaram conseguindo, né, se fixar por um período bem curto, logo depois acabaram sendo expulsos. O holandês lançou suas navegações no final do século XVI. Em poucas décadas conquistou áreas ricas em especiarias. Assim, os holandeses eles foram tárdicos em relação de se lançar via mar. Demoraram um bom tempo, mas quando eles se lançam via mar, eles vão acabar conquistando várias áreas, né? Eles vão conquistar algumas áreas de domínio africano, asiático, tá? Da América, até porque eles também vão invadir, os holandeses vão se fixar em um período aqui no Brasil, né? E daqui tirar vários produtos para sua comercialização. O que é muito importante dizer é que esses holandeses, eles tinham, né, uma comercialização interna lá, na Holanda mesmo, né? Então, eles sempre estavam nessa questão dessa navegação. Quando eles entraram para a navegação, eles começaram a ser baseada a sua economia nessa comercialização via marítima. As grandes navegações, né? Então, assim, o que fica para a gente em relação às grandes navegações? As grandes navegações provocaram importantes mudanças no cenário mundial, né? Então, essa saída desses países via mar para conquistarem outras terras, né? Para terem colônia em outras terras, acabou dando muitas possibilidades, né? Para esses países. O comércio ganhou proporções mundiais, né? Então, assim, comércio, né? Um país começou a comercializar com o outro que antes não ocorria, né? Tão diretamente. Lembrando que a gente está vindo lá daquele processo do feudalismo, então que não tinha comercialização, né? Eram feitas a troca de produtos, né? De uma área com outra área, tá? O Atlântico passou a ser mais importante que o Mediterrâneo como via de comércio, sim, porque o Mediterrâneo, no entanto, antes, né, que era praticamente domínio de Genova e Veneza, né, eram dominados só por essas duas cidades. E aí os outros países não tinham contato. A partir do momento que esses países vão se lançar via mar para tentar outras possibilidades, eles vão começar a navegar no Atlântico. E aí vai passar a ser uma rota muito mais usada do que a anterior, que era o Mediterrâneo. Com isso, assistiram-se ao declínio das cidades italianas e à ascensão de países banhados pelo Atlântico, tá? Então, imaginem só que anteriormente, né, a gente tinha Genova e Veneza, elas sendo as principais, elas sendo ricas, né? Por quê? Porque elas dominavam o Mediterrâneo. E agora está havendo a decadência dessas cidades. Por quê? Porque não há mais a comercialização ali, né? Entre essas cidades. E aí a gente vê, para outro lado, né, a seção dos países, né, que eram via mar Atlântico, né, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, né, fazendo essa comercialização e essa grande modificação que ocorre tanto na vida social, política e administrativa desses países, né. Os europeus ergueram vastos impérios coloniais e se apropriaram das riquezas dos povos africanos, asiáticos e ameríndios. Sim, né? Então, assim, esses europeus acabaram entrando em contato com outros países, né? Outras localidades dos continentes. E aí eles vão acabar, né, tendo contato muito grande, principalmente, né, com os africanos, porque eles vão fazer essa comercialização com os africanos, com os asiáticos, né, que vão fazer essa comercialização logo no primeiro momento com eles, e com os ameríndios, né, que são os povos que viviam aqui na América, né, antes dessa possível colonização deles. Os europeus, africanos, ameríndios e asiáticos tiveram de conviver cada vez mais com a diferença entre si.
Sim, né? Então, assim, a Inglaterra, os ingleses, os franceses, holandeses, portugueses e espanhóis tiveram que conviver uns com os outros, né? Por quê? Porque só assim acontecia a questão dessa comercialização, né? Apesar que a gente vem estudando uma série de conflitos em relação a isso, mas em si eles tiveram sim que conviver uns com os outros. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente finaliza aqui o nosso último assunto do ano. Beijos. Tchau.